Abra sua Bíblia. Carta aos Hebreus. Vamos iniciar nesta noite uma nova série de mensagens. Estamos nos últimos 9 livros da Sagrada Escritura e com muita alegria iniciaremos uma nova série nesta carta que é tão preciosa para as nossas vidas, que tem uma mensagem de Deus tão atual, tão poderosa. Carta aos Hebreus. Essa é uma daquelas palavras pentecostais para todo batista renovado glorificar a Deus com muita ênfase, com muita alegria, com muito coração grato, em nome de Jesus. Hebreus, todos encontramos. Verifique se tem alguém sem o exemplar da Bíblia do seu lado, compartilhe a Sagrada Escritura com ele. Em último caso, acompanhe aqui em cima no visor. Antes de lermos no capítulo 1, vamos fazer uma breve introdução desta carta, deste livro tão precioso. Apenas 13 capítulos você consegue ler pouco mais de 2 horas, ou quem lê um pouco mais rápido, em 2 horas, você consegue ouvir. Então eu gostaria de que você pudesse realizar as suas devocionais. Quero encorajar a todos para nas próximas semanas você meditar nesta carta, neste livro tão precioso. O autor é desconhecido, só Deus sabe, mas com possibilidades para o próprio apóstolo Paulo, para Lucas, Apolo, para Priscila e Barnabé. A data nós também não temos certeza, mas é provável que ela tenha sido escrita antes do ano 95, no primeiro século, porque um homem chamado Clemente de Roma, ele que chegou a caminhar com os apóstolos, ele vai se referir à carta aos Hebreus em seus escritos nesse ano, no ano 95 depois de Cristo. Então, é certo, muito provável, que ela já estava nas mãos dos cristãos e caminhando pelas igrejas. Os destinatários desta carta, ela foi escrita aos judeus convertidos, que em virtude da perseguição realizada no primeiro século, eles estavam sendo assediados a voltar às práticas do judaísmo. Além de serem assediados a voltar à prática do judaísmo, a igreja nesta ocasião também estava sendo assolada pelas heresias. Então esta carta, ela vem como um estímulo. Esta carta, ela vem como um manual de instruções da fé cristã. Então, voltar à prática do judaísmo, abrir mão depois de ter se encontrado com Cristo, seria apostasia, seria se apostatar da fé. Assim, a carta aos Hebreus, ela nos ensina que retornar às práticas meramente religiosas, místicas, não bíblicas, depois de ter se encontrado com Cristo, significa apostasia, significa se apostatar da fé, significa se distanciar, se desviar da sã doutrina, significa não estar seguro pela graça de Deus. Por isso, Hebreus, ele tem muito mais formato de sermão, de homilia, do que propriamente de carta, como é muito divulgada. Esta carta, este livro, este sermão, ele trata da singularidade de Cristo, da centralidade de Cristo. Ele ressalta a grandeza, a superioridade e a glória incomparável de Jesus, Ele é maior, Jesus, Ele é maior,
Jesus, ele é superior, assim informa o autor aos Hebreus. Ele é maior que os anjos, ele é superior aos anjos, ele é superior à lei, ele é superior aos sacerdotes, ele é superior aos profetas, ele é superior às festas judaicas, ele é superior ao tabernáculo, ele é superior a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Josué, a todos os profetas, porque ele é Deus. Ele é maior que a antiga aliança, porque ele é a nova aliança. No seu sangue fora firmada a nova aliança. Considerado por muitos estudiosos, Hebreus é um quinto evangelho, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão tratar do ministério terreno de Jesus: nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão. Mas Hebreus, ele vai retratar o ministério celestial de Jesus, glorificado nos céus, está sentado no trono, exerce o papel de sumo sacerdote, nosso mediador e aquele que intercede por nós junto ao Pai. Hoje, a carta aos Hebreus nos desafia, um desafio a sermos fiéis a Cristo, um desafio a prestarmos um culto com a centralidade de Cristo. O culto é para Ele, não é para o homem. O culto não é egocêntrico, não é antropocêntrico, o culto é cristocêntrico. O louvor é para Deus, as ofertas, os dízimos, a palavra, a mensagem, o culto, as nossas vidas, os nossos corações devem ser voltados a Cristo, a Cristo, a Cristo e somente a Cristo. E a mensagem deste livro, ela é tão urgente, a mensagem desse livro, ela é tão poderosa, que o autor se esquece até de se apresentar. Ela é tão poderosa que ele esquece até mesmo da introdução. Esta carta, este sermão, esta homilia, ela já começa tratando do seu assunto principal. Por isso, veja comigo no capítulo 1, a partir do verso 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, aleluia, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar e bendizer o nome dEle. Ei, eu vou te dar alguns segundos para você exaltar, e glorificar, e magnificar o nome que está sobre todo nome, que é santo, justo e poderoso, que está presente nesse lugar. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, e somente Deus Ele é. Aleluia. Glória, 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 glória sejam dadas a Ti, onipotente, onipresente, transcendente, soberano. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Antigamente Deus falou. O autor aos Hebreus inicia sua homilia exaltando o Criador. Ele inicia a sua mensagem descrevendo acerca da revelação de Deus. E Hebreus nos faz olhar para os três tempos: passado, presente e futuro. E olhando para o tempo passado, o autor aos Hebreus nos leva de volta ao início de tudo, no livro do Gênesis.
Gênesis 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Antes que tudo existisse, Deus já existia. Aleluia! E tudo que não existia fora criado por Ele, porque Deus é. Aleluia! E tudo que fora criado em seu santo amor, porque Ele cria, governa e sustenta todas as coisas. E esse Deus, Ele se revela de várias maneiras. A primeira revelação que nós podemos conhecer de Deus é a revelação geral, ou a revelação natural. É Deus dando sinais de si na sua obra. O Salmo 19, verso 1, nos informa: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aleluia! Deus se revelou na natureza. Deus colocou a sua assinatura na obra que Ele mesmo criou. Esse Deus que Ele é completo em si, que Ele é completo em seu ser, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus 3 em 1, Ele assinou a sua criação, e em toda ela nós temos as suas marcas. Um físico cristão chamado Adalto Lourenço, faleceu agora alguns meses atrás. Ele nos ajuda a entender um pouco mais essa ideia desse Deus 3 em 1, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito na mesma pessoa. Quando olhamos, por exemplo, para o tempo, nós temos passado, presente e futuro. Quando nós olhamos, por exemplo, para o espaço, nós temos largura, altura e profundidade. Quando nós olhamos para a base da matéria, que são os átomos, nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. Quando nós olhamos para o estado básico da matéria, nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Já era para você estar glorificando desde lá de trás. Os pentecostais aqui, eles glorificavam o tempo todo. Ai, que saudade daqueles pentecostais. Ai, que saudade dos canela de fogo, do sapatinho de fogo. Ei, mas eles estão aqui em nome de Jesus. Na música, nós temos melodia, harmonia e ritmo. Em toda a criação, esse Deus trino, esse Deus triuno, a Trindade, assinou, colocou as suas marcas na criação. Deus se revelou na matéria, na obra, aleluia, da sua criação. A segunda revelação de Deus, que Ele nos deu acesso a conhecer, é a revelação bíblica. Deus, Ele deu sinais de si, para formalizar e perpetuar a revelação especial de Jesus, contida na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Hebreus inicia dizendo: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus comunicou as suas verdades para revelar a sua palavra ao homem. Sim, por meio da revelação e por meio da inspiração, que é um ato divino, Deus influenciou e capacitou homens para transcreverem a mensagem bíblica com exatidão, impedidos de cometerem erros ou omissões. Aleluia! Deus se revelou nas Sagradas Escrituras. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Nós somos informados: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Esta Bíblia que inicia em Gênesis e termina em Apocalipse, divididas em 2 testamentos, com 39 livros no Antigo e 27 no Novo. Ela que teve um intervalo de tempo de 1500 anos, escrita por cerca de 40 autores. Aquilo que nós lemos no início, ela se concretiza no final. A palavra que foi dirigida no início, ela se conclui, ela se encaixa, ela fecha no final, porque Deus revelou, porque Deus nos deu acesso à sua palavra. A Bíblia não só contém, como a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia é inerrante, é infalível, é inspirada por Deus, e a inspiração garante a sua inerrância. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, aleluia, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é completa. A palavra de Deus, ela não precisa que mais nenhuma única vírgula seja acrescida. Esta palavra, ela é atemporal, ela não precisa ser atualizada. E sendo atemporal, esta palavra é mais atual que o jornal de amanhã. O mundo anda em apuro sem saber o que fazer, mas a palavra de Deus já tem a resposta final. A palavra de Deus já tem o que nós precisamos para nos assegurarmos neste mundo caótico, que muito em breve nós seremos arrebatados aos céus e reinaremos eternamente com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Essa Bíblia não fica velha nem obsoleta. Essa palavra já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. A palavra de Deus é normativa, é a nossa única regra de fé e prática, onde por meio da iluminação, que é através de um relacionamento correto com Deus, o Espírito Santo nos dá a capacidade de compreender, de entender as sagradas letras, as sagradas escrituras. Por isso, há um convite nesta segunda revelação: leia para ser sábio, creia para ser salvo e pratique para ser santo. Aleluia, aleluia. Esta revelação geral, nós conhecemos Deus a partir da sua obra, da sua criação. Aleluia. O mundo hoje cria telescópios, o mundo hoje cria microscópios, o mundo hoje tenta enxergar as galáxias mais distantes, afirmando que o universo é infinito. Eles não sabem que infinitude é uma característica única e exclusiva do nosso poderoso Deus. Aleluia. Esse Deus que se revela através da revelação geral é o Deus que também se revela através das sagradas letras. Mas temos uma terceira revelação de Deus, que é a revelação especial. Repita comigo: especial. Deus deu sinais de si mesmo quando enviou Jesus ao mundo para restaurar o homem. Por isso, o autor aos Hebreus, ele inicia o seu sermão dizendo: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias Deus falou pelo Filho. Jesus, 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 Jesus.
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, o Filho que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é a última revelação de Deus. 1 Pedro capítulo 1 verso 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Gênesis 3,15 é apresentado o prócto evangelho. Jesus é prometido. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. A lei, as festas, o tabernáculo, os profetas, os patriarcas, todo o Antigo Testamento, ele converge para a pessoa de Cristo. Todo o caminho preparado por Deus, ele chega em Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento é a sombra para a nova aliança. Aleluia. A obra do Espírito Santo na Virgem que o concebeu. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2 verso 6, ele nos faz um retrato, dizendo: mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é a última revelação de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Aleluia. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra e palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus tem todo o poder e autoridade, conquistados na cruz do Calvário, poderes e autoridades no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Na cruz do Calvário o preço do pecado foi pago, a morte foi vencida. No último livro das Sagradas Escrituras, em Apocalipse capítulo 1 versos 17 e 18, ele afirma: o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que vive, esteve morto, mas está vivo, e vivo para todo sempre, pelos séculos dos séculos, e ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele que nasceu numa manjedoura, criado numa carpintaria, foi pregado na cruz e colocado em um túmulo emprestado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, o Império Romano não existe mais, os algozes ninguém sequer se lembra o nome mais, mas o trono está ocupado,
há 2000 anos existe o nome que está sobre todo nome, e por toda a eternidade Ele será lembrado. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor. Está coroado, não com uma coroa de espinhos, mas coroado em glória para todo sempre, eternamente. Amém. Jesus é a última revelação de Deus, porém não última no sentido numérico, não última no sentido categórico. Jesus é a última revelação de Deus no sentido irrevogável, no sentido definitivo, no sentido decisivo. Não existe progressão da revelação após Jesus. Não é o que a igreja fala, é o que Jesus disse. Não é o que o Papa, o pastor, o padre ou quem quer que seja fala, é o que Jesus disse e está registrado nas Sagradas Escrituras. É a última revelação de Deus, no sentido irrevogável, definitivo e decisivo. Deus enviou seu Filho. Ele é o Filho de Deus. É a exata expressão do ser de Deus. Ele tem os mesmos atributos do Pai, é o agente da criação, realiza as mesmas obras do Pai. Ele é a própria glória de Deus. Ele é aquele que purifica do pecado, que livra do mal e da ira vindoura. Significa dizer que se não olhar para o Filho, que se não crer no Filho, que se não voltarmos a nossa atenção para o Filho, se não ouvir o Filho, não há mais possibilidade para o homem, não há mais possibilidade para a humanidade. A mensagem desta noite nos instrui dizendo: a resposta é Jesus. Jesus é a resposta para o mundo. Jesus é a resposta para o pecado. Jesus é a resposta para as tragédias anunciadas. Jesus é a resposta para quem precisa de consolo. Jesus é a resposta para quem precisa de conforto. Jesus é a resposta para quem precisa de abrigo. Jesus é a resposta para quem precisa de um pai. Jesus é a resposta para quem precisa de um amigo. Jesus é a resposta para quem está aflito. Jesus é a resposta para quem está angustiado. Jesus é a resposta para quem precisa de arrependimento. Jesus é a resposta. O perdão está em Jesus. A graça vem por intermédio de Jesus. A restauração está em Jesus. A restituição está em Jesus. A salvação está em Jesus. A vida eterna está em Jesus. Jesus, Jesus e não há outro. Jesus e não há maior. Jesus e não para mais nenhum. Somente Jesus. Jesus. Quem olha para Ele vê o Pai. Quem crê nele encontra a salvação e a vida eterna. Alabassore de calabassuri de calabas. Jesus, oh aleluia, e é este Jesus que está aqui nesta noite e que fala ao seu coração, dizendo: eu tenho perdão para você, eu tenho restauração para você, eu tenho restituição para você, eu tenho vida eterna para você, eu tenho livramento para você,
Eu tenho libertação para você. É este Jesus que salva, que cura, que batiza, que liberta. É este Jesus que é o único caminho, a verdade e a vida. É este Jesus que é o bom pastor. É este Jesus que é a porta para a salvação. É Ele, somente Ele, que fala aos nossos corações. E Ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Aleluia. Se é este Jesus que você crê, eu quero lhe convidar a ficar sobre os seus pés nesta noite.